walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos com mais um programa Quest com Simone Zanella, onde nós vamos trabalhar aí perguntas e respostas sobre o nosso processo de vida, né? O nosso processo de organização de vida. E hoje nós estamos trabalhando aí com a organização dos nossos sentimentos, a organização dos sentimentos. Veja bem, a organização dos sentimentos ela tem ligação direta com a organização mental. Então nós vamos aguardar um pouquinho mais, vamos ver aí os nossos participantes e aí nós já damos início ao nosso processo Quest. Então vamos lá, boa noite Daniela, seja muito bem-vinda, o Charles, a Michele, está presente a Michele, a Célia. Veja que nós vamos trabalhar hoje com esse tema, organização dos sentimentos. Um tema que eu até vou dizer para vocês que ela é um tanto complexo, né? Eu já quero trazer para vocês uma pergunta, um questionamento, né? Para que você já comece a refletir. Existe diferença entre o que é sentimento e o que é emoção? Você já sabe essa diferença? Você consegue mensurar isso? Porque quando nós falamos em organização dos sentimentos, numa primeira sensação você está pensando, mas o que eu sinto, né? O que exatamente eu sinto? Quando você faz essa pergunta, o que eu sinto, você não está se referindo às suas emoções, como a grande maioria pensa. Quando você fala eu sinto, você está falando sobre os sentimentos. E a emoção, ela já tem a ver com o próprio verbo, né? Nós estamos falando de ação. A emoção, ela tem relação com a ação. Então, nós podemos dizer que a emoção, ela é o comportamento. Olha só como é interessante isso, né? Então, a emoção ela é um tipo de comportamento que o nosso organismo tem. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas fazem essa confusão, né? Então, quando você recebe um estímulo do externo, quando você recebe um estímulo do ambiente que você está nada mais, nada menos do que sentindo, reagindo a esse estímulo de alguma maneira, e é esse estímulo que vai provocar em você reações, e essas reações, esse conjunto de reações é que vão produzir então o que nós chamamos de sentimento. Então nós podemos dizer que o sentimento ele é a emoção racionalizada, né? Enquanto você se perde um pouco com as emoções, porque as emoções elas são um processo um pouco mais rápido, nós falamos que o sentimento ele é um pouco mais duradouro. Você constrói o processo e aí vai resultar naquilo que você sente. Então nós vamos conversar hoje, né? Vamos ver quem está disponível aí para nós conversarmos hoje. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para conversar com alguém de vocês ao vivo para nós começarmos
o nosso debate, a nossa mentoria sobre organização dos sentimentos. Eu vou tentar chamar a Michele. A Michele aqui, deixa eu ver onde é que eu clico aqui para que eu chame a Michele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se você já está disponível. Aqui, já encontrei aqui. Então vamos lá, entrar ao vivo aqui com a Michele. Se a Mi vai responder e perguntar para nós hoje sobre organização de sentimentos. Boa noite, Mi! Oi, sim, Com você? tudo bem? Olha, eu já vou avisando que eu tô em companhia hoje, tá? Tô com a Opa, Chitara, tô com o Tiger aqui, pulando, saltitando. bacana, seja muito bem-vinda. Você tem dois, eu tenho uma só aqui, viu? Mas eles são uma excelente companhia. Olha aí, ó. Até faz parte do tema, né? Em relação à organização de sentimentos, né? Olha que bacana. Mi, se apresenta um pouquinho para eles aí. Conta para eles quem você é, de onde você é. Compartilha aí conosco para daí nós entrarmos com as nossas perguntas, com as suas perguntas sobre organização de vida. Bom, sou Michele, né? Tenho 37 anos, sou natural de São Paulo, capital, e tô morando há 14 anos aqui em Curitiba. Eu sou formada em turismo, né? Graduada em turismo. Tive uma passagem aí pela massoterapia e hoje eu trabalho especificamente com marketing digital. Então, eu tenho muito contato com os clientes e o meu propósito de vida dentro da área profissional é justamente levar para o meu cliente que não é só a organização profissional, né? Ele tem que também ter esse autoconhecimento, ele tem que entender que as ações dele também interferem no negócio, né, dele. Bacana, porque tu veja, você falando disso, nós acabamos conversando hoje à tarde com um consultor da Vivo. E quando nós falamos, nós trabalhávamos com organização de vida, foi tão interessante porque ele disse, poxa, nossa equipe precisa disso, né? Que é esse sentido que você está colocando. Nós precisamos ir além do processo profissional, cliente né, com o cliente. Nós temos que olhar mais profundamente para o que é o processo de organização de vida que envolve exatamente o nosso tema de hoje, né? Nossa organização sentimental, nossa organização emocional. Porque nós vamos entender assim, eu tenho o desenvolvimento humano, tenho o desenvolvimento organizacional. Como é que isso funciona, né? Bacana, viu? E por que você, o que você está trazendo para nós aí em relação a essas questões de organização de vida? Você vem nos acompanhando? Conta aí para nós, como é que tá? Sim, eu acompanho essa questão da organização, de fazer agenda. Para mim foi realmente assim uma virada, né, profunda mesmo, assim, um divisor de águas, porque eu até então estava levando, fazia agenda só por fazer, né, colocava ali como negócio, tinha reuniões e tal, mas e as tarefas, né? A questão pessoal. Então, foi realmente a minha virada aí quando eu encontrei as suas lives e organizar isso. E eu vi exatamente que eu não estava fazendo da forma mais adequada. E quando eu comecei a aplicar isso, que é agenda para atender clientes, o que é a minha vida pessoal e principalmente os meus sentimentos, né? O quanto eles interferem na nossa organização. Eu vi que realmente eu precisava desse auxílio, porque a gente pensa que, não, eu tô fazendo, né? Tá tudo bem.
E não é, né? Não é dessa maneira. Realmente. Principalmente referenciando-se a sentimentos, porque o que acontece? A grande maioria se sente frágil se falar das questões sentimentais. Então, esse é um processo importante que você está trazendo, entende-me? Porque, assim, vamos falar assim, a nossa questão cerebral, ela sempre foi considerada como um órgão da racionalidade, né? E o coração é que era considerado o órgão do emocional, né? Então, nós fomos ensinados assim, que se você tiver que pensar nisso, se você reagir emocional, se você sentir algo dentro do processo emocional, do padrão emocional, e admitir que você é frágil, pronto, aquilo já te diminui. É uma sensação assim muito distorcida e equivocada, porque todos nós, em algum grau, em algum momento, nós vamos ter que lidar com o nosso processo sentimental. Não sabemos lidar, ainda somos analfabetos, isso que é a parte mais importante, e é bom a gente já admitir de uma vez, porque daí a gente já tem condições de avançar dentro desse processo, né? Mas isso é uma coisa muito séria. E que pergunta você teria para nós, Mi? Quais seriam as tuas dúvidas nesse momento, assim, para a gente ver se a gente consegue ajudar você? Então, sim, eu, na verdade, até pela essa chamada, né, que vocês fizeram dos sentimentos, e é algo que eu tenho trabalhado muito em relação a isso, porque lidar com pessoas também não é muito fácil, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro o tempo todo para poder encontrar a solução. Mas, assim, pessoalmente, não só profissionalmente, embora um está atrelado ao outro, então assim, como estruturar os nossos sentimentos para contribuir de forma positiva na organização de vida. Poxa, uma excelente pergunta aí, né, Mi? Veja bem, ó, como é que nós vamos estruturar os nossos sentimentos de modo que nós consigamos aproveitar isso, né, de uma maneira positiva na organização de vida. O primeiro passo que eu acho que nós temos que deixar bem claro é que os sentimentos eles estão inclusos na área do equilíbrio emocional, né? Então ele já é uma sub-área específica. Então o que acontece? Com esta sub-área fragilizada, há uma tendência a isso impactar em todas as outras áreas. Ele vai gerar uma reverberação nas demais áreas. Porque, olha só, quando eu falei aqui no início que o sentimento, ele é o que eu sinto, né? Ele é uma emoção mais racionalizada, então ele vai ser produzido a partir das emoções. Então pensa, se você não entender exatamente o que você sente, o que vai acontecer? Você vai continuar a tua vida no automatismo e você vai empurrando, as áreas vão ficando complexas e você pode ter aí uma disfunção em várias áreas. Então, veja bem, o que é o ideal você fazer primeiro para que você estruture os sentimentos? O ideal é primeiro você fazer um mapeamento dos seus sentimentos, né? Então, fazendo esse mapeamento, e esse mapeamento ele tem que começar assim, por aquelas questões bem básicas, Mi. O que eu sinto? O que eu sinto? E aí, se você olhar para as várias áreas da vida, você pode fazer esse questionamento da seguinte maneira: o que eu sinto nesta área específica? O que eu sinto nesta outra área específica? O que eu sinto em relação a mim? O que eu sinto em relação à minha própria espiritualidade? O que eu sinto em relação ao meu profissional, às minhas finanças, à minha família? Porque nós vamos, você vai perceber que você vai ter vários tipos de reações que até você teve durante toda a tua vida e que foram produzindo esses sentimentos que você tem hoje. Agora, se não for feito inicialmente esse mapeamento, você não vai saber o que sentir. Você não vai saber, desculpa, não vai saber o que você sente, exatamente o que você sente. Um outro ponto, assim, que eu vejo é que daí a pessoa vai falar assim, mas daí como que eu faço, como que eu vou saber, né, identificar isso? Olha, as pessoas nos dão sinais. As pessoas dizem para nós muitas coisas. E você pode colher isso também.
As pessoas falam, elas demonstram, olha, eu não sinto que você sinta isso, ou eu não percebo que você demonstre isso. Elas nos falam o tempo todo, há uma conversa o tempo todo, só que nem sempre nós estamos abertos a ouvir, porque o que acontece? Aí tem o segundo passo. Depois de você mapear, nós vamos ter que aprender a aceitar. Aí você vai ter que aceitar, admitir. E aí não há correção, não há reciclagem, se nós não conseguirmos admitir que nós estamos vivendo aquele tipo de sentimento. Nem sempre são sentimentos que nós queremos ter, mas nós temos, né? Então, para que a gente consiga pensar aí num processo de mudança, num processo de melhora, nós vamos ter que dar esse passo de admitir e aceitar. Porque senão, veja bem, ó, vamos colocar uma situação que todos nós temos uma escolha. Todos nós temos uma escolha. No momento de qualquer situação que acontece para nós, nós temos duas opções. Ou nós vamos nos colocar na posição de vítima, frente à situação que aconteceu, ou nós vamos nos colocar numa posição de autorresponsabilidade pelo fato que aconteceu. Porque, afinal de contas, nós atraímos. Nós esquecemos desse detalhe. Nós atraímos tudo. Eu penso que tudo. Se você não vibra na mesma frequência, aquilo não vem na tua direção. Então, aí você escolhe. Ou eu vou ficar atuando como vítima, ou eu vou atuar na posição de autorresponsabilidade. E aí o que acontece? Se você admite, você se torna responsável. E aí tem uma grande chance de você começar a estruturar e você começar a perceber o seguinte: então eu vou mapear, eu vou admitir o que eu admiti, eu posso me colocar na posição de responsável para que eu possa fazer, dar início a um processo de reciclagem, né? E aí uma coisa legal para você fazer que eu vejo, não sei se você concorda aí, né, Mi, mas é uma coisa muito importante, é você observar nas suas 24 horas do dia. Porque você fez na pergunta, você colocou a palavra positivo, né? Porque nós temos que atuar de modo positivo na nossa organização de vida. Então, é muito interessante você fazer uma avaliação nessas 24 horas, se você foi mais positivo durante o dia, ou se você foi mais negativo durante o dia. E aí, se você perceber, não, eu fui mais negativo, o que você começa a perceber? Que você não está crescendo. Você não vai ter muito crescimento, você não vai avançar muito. Agora, se você foi mais positivo, você entra num crescendo. Opa, eu até tenho os deslizes, ou eu tenho alguns hábitos, algumas emoções complexas, alguns sentimentos esquisitos. Eu até tenho, por quê? Porque nós temos mesmo e bastante. Mas se você percebe que o teu nível de atuação dentro da positividade, ele é maior do que a negatividade, no teu balanço você está crescendo. Isso é o mais sério, isso é o mais importante. Então, veja bem que, para que isso aconteça, nós vamos ter que registrar, anotar, né? Com esse registro e com essas anotações, você começa a deixar ali stand-by, para depois você dar o próximo passo, que é saber o que fazer com aquilo que você identificou. Então, veja se faz sentido isso que eu falei para você, né, porque tendo que olhar assim para a tua pergunta bem específica, eu vou repetir a tua pergunta, né, ver se é isso mesmo que você perguntou. Você perguntou assim, ó, como estruturar os nossos sentimentos para contribuir de forma positiva na organização de vida? Então, dentro de um modo geral, eu diria para você assim, permanecendo apenas com aquilo que te faz bem. Agora, detalhe, e aí você vai ter que refletir. Cuidado, porque nem sempre é confortável aquilo que nos faz bem. Entende? Porque aquilo que nos faz bem, muitas vezes, tem desconforto. E aí nós confundimos isso. E aí que começam a gerar os equívocos. Tem sentido isso para você, Mi? Ah, total. Muito, sim. Totalmente.
Estou anotando aqui, né? Desculpa se eu abaixo o olhar, não faço a conexão, mas porque e de fato é muito importante, né? Essa questão dos sentimentos. E, né, acompanho, né, você como profissional aí já há algum tempo e reverbera muito na minha vida. Então, essa é uma oportunidade que eu estou tendo aí para poder esclarecer, né? Embora eu saiba que você faça os cursos, né? Tem toda a equipe, tem toda uma estrutura aí. E aí, assim, vou aproveitar, tá? Vou Vai, colocando aí as manda, perguntas. manda mais. Vai lá. Se eu percebo assim, até na minha fase, né? Você já acompanha também não só como profissional, mas como amiga, né? Você sabe alguns processos que eu estou passando em âmbito pessoal. E aí, assim, sentimentos antigos, Opa. né? Atrapalham, interferem a organização de vida. Então, que perguntinha cretina, né, Michele? Sentimentos antigos, né? Olha, eu vou responder para você essa pergunta com uma palavra. Depois eu vou procurar contextualizar para você adentrar um pouquinho mais nessa profundidade. Então, veja bem, sempre. Sentimentos antigos, eles vão atrapalhar sempre. Por quê? Porque nós falamos, então, o sentimento, ele é aquilo que nós sentimos, é o nosso sentir. Nós construímos isso, nós construímos o nosso sentir. Então, aquela pessoa que ela está apegada a um sentimento antigo, ela está presa lá. Ela não está vivendo o presente, ela está vivendo o passado. E se ela vive o passado, o que que acontece? Se ela vive o passado, ela não tem ação, ela não tem força no presente. E aí o que que acontece? E isso é um grande mata-burro, porque veja bem, ó, a grande maioria de nós vive de passado. Uhum. Tem até uma frase do Mário Quintana que ele coloca assim, ó, o passado não sabe o seu lugar. Ele não sabe o seu lugar, porque ele acaba ficando sempre no presente. Né? Então, as pessoas mantêm o passado no presente. E quando isso acontece, é extremamente tóxico. Nós ficamos apegados a um sentimento que tivemos no passado, uma situação que falhamos no passado, aquela relação que construímos no passado. E aí nós vamos tentar viver o presente com base naquilo, carregados daquela informação. Se nós estamos carregados daquela informação de passado, para você olhar para o futuro, vai te dar muito trabalho. Apesar de eu ainda dizer para você que o futuro, o que que acontece? O futuro ele tem a mesma condição do passado. Eu usaria o passado apenas para nós olharmos para os nossos erros, aprender, reciclar, fazer diferente do que fizemos no passado. E o futuro eu usaria apenas para nós olharmos para as nossas metas, para as nossas construções, daquilo que nós realmente queremos conquistar, tornando aquele futuro presente. Porque, veja bem, ó, onde é que está o nosso poder? Ele está no aqui e agora. Ele está no presente. E o sentimento, nós temos que lembrar que o sentimento ele não é construído de uma hora para outra. Veja bem, as emoções, elas são mais rápidas. Mas o sentimento não. O sentimento ele é mais duradouro. Quer dizer, o sentimento ele foi construído à medida do tempo. Então, quando você se apega a uma situação difícil, eu vou trazer um exemplo e aí você vê se faz sentido e se você também quiser contextualizar, a gente fala sobre isso. Mas vamos pegar um exemplo, até para correlacionar com aquela pergunta anterior que você fez. Vamos dizer que você teve um negócio no passado, teve uma empresa e ela faliu. Ela quebrou. Aí,
Se a pessoa, porque daí dentro daquelas duas posturas, né, que a pessoa escolhe ter, vítima ou a postura de autorresponsável. Se ela olhar como vítima, ela vai dizer: puxa, eu falhei, aquilo foi ruim. E aquilo grava nela que se ela for para uma nova experiência, ela tem uma tendência a carregar aquela informação do passado com ela e novamente ela sentir medo ou a mesma, ela está construída com aquele sentido. Sentimento antigo. Agora, se ela olhar para aquilo e ela construir um sentimento de aprendizado, olha a diferença. Pode não ser algo ruim, pode ter sido um aprendizado para mim. Aí ela vai usar aquilo a favor dela, entende? E aí ela vai para o processo de uma nova maneira. Então, o sentimento antigo, ele é complexo. Nós temos que aprender a abrir mão. Quem segura o passado, eu tenho a sensação de que quem segura o passado não perdoou, não soltou, não se libertou, não liberou as pessoas de si mesmo. Segurou, ó. Segurou preso. E aí quer carregar. E ao invés de viver o aqui e agora, poxa, mas eu posso ser feliz agora, eu posso sentir, eu posso amar. Não, mas aí entra todo um contexto e ali é engolido pelo sentimentalismo tóxico do passado. Tem sentido? Total, sim. E você conhece um pouco também aí, né, do que eu passei nessa questão, né, de sentimentos passados e trazendo isso hoje para minha organização, né, de vida, realmente assim faz todo sentido, assim, é a pecinha que encaixa. E olha, nesse sentido que você está colocando, pensa assim, ó. O sentimento, para nós podermos dizer assim, nós somos pessoas que estamos evoluindo. Então, nós vamos olhar para o sentimento de modo assim: o sentimento tem que estar evoluindo, seja ele qual for que você tiver. Então, aí você vai dizer: tá, vamos pegar o amor. O amor, eu também preciso evoluir nisso. Eu posso ir para um grau mais avançado do que o próprio amor. Fraternismo, compaixão. Eu posso ir para algo maior do que o amor. Se eu fiquei com um sentimento antigo, gravado, negativo de raiva, poxa, eu tenho que evoluir daquilo. Então, eu entendo que para nós fazermos organização de vida, nós vamos precisar evoluir nos sentimentos, sejam eles quais forem, positivos ou negativos. Nós temos que encontrar um jeito de construir algo melhor em relação àquilo que nós estamos sentindo. Totalmente. Sim, exatamente. Porque são os sentimentos que a gente vai trazendo aí para o nosso dia a dia, né? E aí, às vezes, a gente não consegue aí identificar que, na verdade, é aquele sentimento que está lá atrás. A gente só não soube trabalhar ele, né? Então, como você falou, identificar. Dentro dessa questão de trabalhar o sentimento, é muito legal, porque será que nós temos que aprender a gerenciar ou controlar? Como é que é? Sim, ótimo, Né? Será que nós temos que controlar, excelente. gerenciar os nossos sentimentos, as nossas emoções? Como é que funciona isso? Né? Sim, É muito séria essa questão de passado, presente e futuro, porque se nós aprendermos a abrir mão do passado, tem muitas coisas que eu compreendo assim serem muito complexas. E uma delas é essa. É você tornar lúcido, tornar consciente para você, você conseguir abrir mão do passado. Porque aí, veja bem, se você abrir mão do passado, você não vai ter problema familiar. Se você abrir mão do passado, você não vai ter problema profissional. Se sim, você abrir mão do passado, dificilmente, raramente você vai ter problemas sérios, graves de saúde.
né? Porque não é liberar, soltar. Então, o que nos aprisiona? São os sentimentos antigos que você está trazendo para a gente. Muito bacana, viu? Muito bacana a tua percepção aí. Então, se eu aproveitar essa questão até, né, dos sentimentos antigos, né, sentimentos, eu, pelo menos, eu vejo de uma forma assim, os nossos sentimentos são atemporais, né, mas, como você está falando agora, quando a gente consegue identificar que é lá atrás, não é agora, então, assim, tem algum exercício, alguma técnica, alguma dica para melhorar, para organizar os nossos sentimentos nos dias de hoje, realmente? Tem. Tem, e novamente o que você está dizendo, porque o que acontece conosco? Ó, nós temos uma tendência a distorcer as coisas. Nós temos uma tendência a distorcer aquilo que nós sentimos, a interpretar de modo equivocado. Então, nós vamos ter que fazer vários exercícios para nós entendermos exatamente o que está acontecendo conosco. O que exatamente eu sinto, né? Porque assim, a emoção ela confunde um pouco a gente, viu, Mi? Porque a emoção ela está conversando conosco. E aí você não pode avaliar a emoção por si só. Você vai ter que avaliar o que essa emoção está trazendo, o que tem por trás dela, porque a emoção conversa com você. E aí você começa a ter emoções constantes. Constantes. Tem aquela emoção todos os dias. Você fica brava todos os dias, fica chateado todos os dias. E aquilo vai construindo um sentir, vai construindo um sentimento todos os dias. E aí você não vai perceber que aquele sentimento que você tem, ele vinha de uma situação específica que todos os dias você agia da mesma maneira. Porque se emoção é comportamento, então qual é o melhor Sim, exercício para nós conseguirmos identificar o que nós estamos sentindo? Você fazer uma identificação de várias situações que você passa na vida, faz essa lista das situações que você passou na vida e veja como você reagiu. Como que você reage? Porque como você reagiu foi construindo os seus sentimentos. Então, uma técnica que poderia ser feita é uma técnica de 7 dias, onde você anota direitinho nos 7 dias. Você faz a anotação ali. Eu tive tal situação. Por exemplo, alguém gritou comigo. Alguém gritou com você. Então você bota lá a ação. Qual foi a ação? Gritaram comigo. Qual foi a reação? Bota do lado. Uma pessoa combinou de telefonar para mim, não telefonou. Opa, ação. Qual foi a reação? Uma pessoa falou que ia me pagar, não me pagou. Qual foi a reação? Eu iria conquistar, eu tinha me programado para eu conseguir que hoje eu teria um salário extra. Não consegui. Qual é a reação? Então, veja bem, quando você começa a fazer essa avaliação por 7 dias, você começa a entender, mas espera aí, eu perco o controle? Eu sou impulsivo? Eu fico chateado? Eu me critico o tempo inteiro? Eu me acho um fracasso? Como é que eu reajo a tudo isso constantemente no meu dia a dia? Isso vai te dar uma realidade de você começar a enxergar, poxa, esse aqui é o meu espelho. Eu estou fazendo isso comigo. Quando eu fiz essa experiência, uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu não tinha percebido quanto eu repetia da mesma coisa. Eu repetia muito da mesma coisa. Era sempre o mesmo comportamento e eu não percebia. Era sempre a mesma reatividade, a mesma reatividade, a mesma reatividade. Então eu passava um grande período do meu dia reagindo dentro daquilo. Então, esta seria uma técnica assim muito importante para você fazer um diagnóstico
em relação àquilo que você quer enxergar, que você quer fazer essa organização. Porque veja bem, falar de organização de vida sem organização dos sentimentos é praticamente você viver as áreas da tua vida de uma maneira desconcertada. Porque eu colocaria como uma prioridade total, né? Eu vejo que assim, né? Volta, Se... repete, Michele, que caiu. Repete, Oi, voltou? repete. Agora sim. Não, eu falei que eu já tenho, né? Eu já acompanho, né? Você há algum tempo, né? A equipe aí, né? Do Simonei. Então, assim, eu tenho colocado, né? Todo o conteúdo que você passa pelas lives, né? Enfim, os cursos mesmo, né? Aplicando no meu dia a dia, né? E eu lido com pessoas. Sim. Não é uma coisa muito um mais um são dois, né? Na minha profissão do marketing, um mais um são 80, né? Sim. Então, eu lido com expectativas, mas, né, do cliente, porque ele quer resultado, ele deposita toda a confiança dele em mim. E aí, assim, como eu, como profissional, né, tenho que me organizar em relação a isso, né? Então, assim, como que é feita a minha organização, né? Perfeito. E aí, dos sentimentos, assim, que eu venho, né, aprendendo, né, com vocês, com você, é o sentimento da frustração. Porque, né, eu lido muito com isso. Aí eu como Michele, né, não como profissional especificamente, Entendi. mas interfere, óbvio, né? Eu sou pessoa, eu sou a Michele pessoa, eu sou a Michele profissional. E aí como lidar com a minha organização, sabe? Como lidar com esse sentimento da frustração. Então, a frustração, isso que você está trazendo é bacana para a gente entender. A frustração é o quê? Nós temos que começar entendendo o que é a frustração. A frustração ela é um estado emocional que ela tira a tua automotivação. Hum, Você perde a automotivação por alguma barreira que você encontrou, algum problema que aconteceu, alguma situação que você não esperava veio e aí você desmotiva e para de sentir até conforto, até vontade e ânimo para você continuar. Então veja bem, a frustração, eu diria para você como lidar. Dentro daquela condição, das duas condições que eu entendo, Mi, que são você escolher lidar com os seus sentimentos de uma maneira que você olhe para a posição de vítima e que você olhe para a posição de sou responsável. Quando você está falando da frustração, a frustração ela não encaixa no sou responsável. Porque hum. você abre mão, você está abrindo mão de compreender que você tem como resolver a situação. Você entende? E aí você se coloca na situação de uma maneira como se você não tivesse como agir e reagir naquilo de maneira positiva ou de maneira a consertar aquilo que veio na tua direção. Então veja que é muito comum isso que você está falando e é muito legal você trazer porque
As nossas experiências, né, nós somos muito imediatistas. Então, nós gostaríamos assim, tudo aquilo que eu programar, eu preciso que tenha um resultado positivo. Né? Então, hoje eu vou fazer uma programação e aquilo que eu programei tem que dar certo, não pode dar errado. Ainda mais se você se dedicou tanto para aquilo. Isso aí é um negócio que domina a vida das pessoas. Entende? Só que daí o que acontece? Nós caímos no mata-burro da vitimização. Porque não tem outro caminho. Olha só, a perda da automotivação. A automotivação, ela é um traço que ela depende única e exclusivamente da pessoa. E aí nós vamos entender o seguinte, a automotivação, ela tem que existir independente do resultado. Olha só como é. E aí quando a pessoa ela não traz esse nível de lucidez de que a automotivação é dela, ela distorce o processo e ela pode olhar de outra maneira. Você entende? Então, assim, não é tão simples quanto parece, porque você vai ter que ter uma visão geral das coisas, você vai ter que olhar para si mesmo, vai ter que fazer uma avaliação. E às vezes também é assim, né, Mi? Num primeiro momento você está tentando uma situação 10 vezes. Aí você vai dizer, poxa, são 10 vezes já que eu tentei a mesma coisa. Aí eu vou dizer para você assim, ó. Que seja 11, que seja 12, que seja 13, que seja 15, que seja 20, mas que você não perca o processo e se coloque naquela outra posição. É possível. Se não for, é porque eu não estou fazendo algo do jeito que tem que ser. Só isso. E é aí que você dá a contornada, é aí que você vai mudar o viés. É aí que você entende o seguinte, peraí, mas se eu tenho um objetivo, eu tenho o meu objetivo, e eu estou programado no meu objetivo, aí eu vou lá e faço. Só que ao invés de eu conseguir 100% do resultado, eu vou conseguir 30%. Aí você diz, puxa, mas com tudo que eu me dediquei o ano inteiro. Aí eu vou dizer para você assim, ó, 30% já é um resultado. Ele não é o melhor, mas ele é um resultado. Então aí você vai ter que trabalhar pelos 40, vai ter que trabalhar pelos 50, pelos 70, pelos 80, até você chegar naquele que você quer. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos sinapses para aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos aprendendo, desenvolvendo, construindo. E aí, quando você fala de frustração, nós estávamos até conversando hoje, né, ao meio-dia, no almoço, sobre a questão do fracasso, né? Porque tem muita correlação a questão da frustração, de nós nos sentirmos fracassados, né? E aí eu conversando com o meu filho, porque ele acabou de fazer vestibular agora para federal, para ver se ele passa aí no curso de medicina, tem que estudar pra caramba, né? E aí eu perguntei para ele, eu disse, filho, você sabe lidar com o fracasso? Aí ele olhou para mim e ele disse, ô mãe, eu não sei se eu sei. Você entende? Porque a grande maioria de nós fala assim, não, eu lido. Sim, eu sei. Será mesmo? Agora, para você lidar com a frustração, você precisa de uma palavra-chave. Vontade. Mas ela não pode ser uma vontade fraca. Ela não pode ser uma vontade meia boca. Ela não pode ser uma vontadezinha. Ela tem que ser vontade. Vontade porque você colocou uma meta, você colocou um objetivo e você criou um plano. E se o teu resultado foi 10%, poxa, você conquistou alguma coisa. Foi só um resultado. Então, para lidar com a frustração, eu colocaria que nós temos que trabalhar muito a nossa vontade. Nós temos que trabalhar com a nossa vontade. E com um processo de automotivação. E você lembrar, ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém tem o direito de tirar o processo de automotivação. Isso dentro de um processo de organização de vida é fundamental. Porque olha só, eu já passei por muitos perrengues. Eu passei por perrengues que eu sentava na cama, eu olhava para o meu marido, ele olhava para mim e nós pensávamos assim, minha nossa, o que é que nós vamos fazer? Não tinha o que fazer.
naquele momento, naquela condição. E aí eu vou falar para você o seguinte: dentro de mim tinha uma coisa, e ainda tem, que ninguém mexe, que é a minha vontade de conseguir, a automotivação. E eu não espero ninguém de fora me trazer isso. Eu tenho isso e eu promovo isso de dentro para fora. Isso é lidar com a frustração. Aí você vai olhar para as áreas da vida, pode ser que uma você resolva muito mais rápido, né? Porque vai depender dos gargalos que você está passando aí em cada área. Mas, de repente, você pode conseguir resolver um gargalão, porque você nunca desistiu. Uhum. Uhum. Tem sentido, Mi? Ah, total, né? Sim. Muito. Estou anotando aqui toda essa oportunidade, né? E sou muito grata, realmente. E aí você tocou num, num tópico aí que para mim também, né, é bem importante. Então, a gente sabe que pessoas e ambientes contribuem para os nossos sentimentos, né? Então, você falou, né, do seu marido, especificou que realmente, né, a automotivação. Então, tem limite para essa influência? E eu sinto muito isso. Eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Mas, assim, a minha convivência é, né, conturbada com algumas pessoas e ambientes. Então, tem limite para isso? Assim? Tem, e é assim, ó, veja bem, ó, isso aí que você está trazendo é da seguinte maneira, ó, nós não podemos ser ingênuos em Uhum, dizer, por exemplo, uma mãe, né, uma mãe pega um filho lá na infância e destrói com a autoestima dele, destrói uhum, com a autoestima do filho. Aí você dizer que esse filho tem que crescer, e ele tem que dar jeito, ele tem que dar conta, e que a coisa é simples, e que a coisa vai ser extremamente funcional, como nós imaginaríamos que fosse, não é assim que funciona. Então, existe sim um efeito e um impacto diretamente do ambiente externo em nós, né? Então, nós vamos ter situações internas e externas para lidar o tempo todo com os nossos sentimentos. A organização dos nossos sentimentos, ela vai depender do nosso cenário, do cenário que nós estamos convivendo. Tem cenários que são mais fáceis, concorda? Tem cenários que, se você se colocar, você vai ter mais facilidade para você resolver as suas situações emocionais. Agora, tem cenários que, se você se coloca, vai ser mais complexo. Aí você uhum, acaba tendo que pagar um preço um pouco maior para você conseguir lidar com aquela situação. Agora, independente desse processo externo, você tem que lembrar o seguinte, que seja lá o que for que nós vivemos, passamos, sentimos, vou falar principalmente no período da infância, porque é onde nós tivemos a maior construção neurosináptica, né, onde realmente aquilo foi gerado, a nossa construção das nossas crenças. Quando isso acontece, você tem que chegar aguardando, vamos pegar um adolescente, tem que chegar aguardando o adolescente tomar um certo nível de maturidade para você conseguir ajudá-lo. Mas nós, eu, você e todas as outras pessoas que já atingiram os 18 anos para cima, que já estão no nível aí de maioridade, nós vamos ter que olhar para aquilo que a gente consegue lidar, para aquilo que a gente consegue fazer. Você vai ter que olhar para ti e dizer assim, bom, isso aqui aconteceu comigo, pois é, vou ter que resolver. Aí eu vou ter que uhum. ver, um sentimento antigo. Vou liberar? Não vou liberar. Foi um trauma. Como é que eu faço para lidar com o trauma? Tem uma coisa que é interessante que a própria neurociência traz, que é assim, ó. Quando é identificado, teve dois autores que estudaram isso, se eu não me engano, foi Antônio Damasio e um outro autor chamado Bechara. Tá? Eles fizeram um experimento sobre as tomadas de decisões, onde eles colocaram o seguinte, que a pessoa que tem algum tipo de lesão emocional, eles identificaram que essas pessoas, elas tinham menos condições de tomar decisões. Era mais dificultoso elas tomarem decisões porque elas se sentiram lesadas emocionalmente.
Então elas não conseguem decidir. Olha o impacto disso nas áreas da vida. Para e pensa. Então, o que nós temos que começar a identificar aí é o seguinte: quais são os teus sentimentos realmente que você vai ter que fazer isso? Então, por exemplo, vamos imaginar que a dificuldade é de tomar decisões. Eu não consigo tomar decisões, não consigo tomar decisões. Será que eu sou uma pessoa que não consegue tomar decisões? Então tá, vamos escancarar tomar decisões. Vamos aprofundar. O que tem ao redor? O que aconteceu? O que deu lá no passado? O que aconteceu agora? E por quê? O que tem por trás? Como é que eu vou olhar para isso? Né, Mi? Por quê? Porque se eu permitir que o externo domine o meu cenário, eu não avanço. Então é como se eu tivesse que assumir realmente aquela outra posição de eu sou responsável por tudo aquilo que chega até mim, eu sou responsável pelo que eu atraio, eu sou responsável inclusive pelo que aconteceu para mim na infância, eu sou responsável por tudo que eu construí. Por quê? Porque é o que eu atraio. Existe um modelo mental, existe um padrão em mim, um link. Existe em mim um ponto de atração. E esse ponto de atração, queira eu ou não, ele executa. Por isso, assim, eu acabo recebendo sentimentos que eu não gostaria, eu acabo recebendo situações que eu não gostaria, eu acabo atraindo contextos que eu também não gostaria. Então, qual é o limite? É você novamente pensar naquilo que te faz bem. Pensa naquilo que te faz bem. E não sendo exatamente confortável ou não, né? Mas que você percebe que você tem como lidar com aquilo. Você tem que ver o teu estofo. Até onde você suporta lidar com aquela condição. Se você aguentar e suportar, tiver cacife para bancar, vai em frente, porque fácil não é e simples não é. Às vezes abandonar a situação, eu vou dizer para você que é mais complexo do que enfrentar. É. Ah, totalmente, né? Assim, eu vejo assim, você está trazendo, né? Bem nessa questão. Eu não sei quanto tempo ainda a gente tem, mas Dá tempo mas tem. para mais uma pergunta depois, mas pode compartilhar. Então, eu vou colocar assim, ó. Vou fazer aí duas em uma, tá? É, de tudo isso que você está trazendo, né? É exatamente assim, a questão da gente pensar no que faz bem, né? E eu tive muitos sentimentos aí levando para a área profissional, que tive clientes aí importantes e que me remetia a medo, né? Embora eu já, assim, eu já tinha feito todo o planejamento, tinha equipe, era eficaz, o cliente já tinha aprovado o meu trabalho, então assim, já tinha um aceite, mas aí dá medo do crescente, sabe, assim, nossa, eu, Michele, eu sou capaz disso, né? E aí o que você está trazendo nessa questão da infância, né? O que a gente acaba, às vezes, trazendo disso. E aí eu coloco, né, para você essa questão da organização, né? Então, esses sentimentos de como organizar isso profissionalmente, né? Os nossos resultados, porque nem sempre a gente tem que lidar com o resultado negativo. A gente tem que lidar com os resultados positivos também, né? Porque o negativo, muitas vezes, até por né, aquela questão da infância, a gente até lida bem, né? Ah, eu já sabia que não ia dar certo. Exatamente, você acostuma com a coisa. Isso. Então tá tudo bem. Mas e o resultado positivo? Né? O medo, né? A questão da insegurança. Você, né? Eu não ter tido assim, essa base
de tipo, não, você é capaz, você é uma boa profissional, né? E aí já emenda aí a questão da a produtividade, né? O quanto que a gente vai realmente lidando com isso, né? Depois de superado um pouco desse sentimento, então, sentimentos versus provatividade aí. Você pode Bacana. esclarecer aí se. Tá. Tem muita coisa importante dentro disso que você questionou. O primeiro ponto que tem que ficar assim, bem claro para nós é em relação ao nosso nível de autoconfiança. O nosso Uhum. nível de autoconfiança, esse traço da autoconfiança, ele tem que bater conosco aí de uma maneira forte. Se nós sentimos fragilidade no processo de autoconfiança, nós vamos ter que mexer com isso, né? Inclusive, já que você tocou nesse assunto, já deixo eu avisar, quinta-feira nós vamos ter uma live sobre autoestima. Nós vamos mexer com o processo de Ótimo. autoestima. E aí tem a ver com esse processo de autoconfiança. Então, a maioria de nós não foi criado com esse processo de autoconfiança. Pelo contrário, Uhum. nós somos criados de uma maneira, nos sentimos até mais incapazes do que capazes, né? Por quê? Porque nada era possível, nada era necessário. Então, se você pegava uma coisa, não podia. Se você fazia outra, também não podia. Quer dizer, cresceu aí a grande maioria se sentindo extremamente incapaz. Um livro que pode te ajudar muito nesse contexto é o livro do Jacob Petrie, O Óbvio que Ignoramos. Um livro sensacional, onde ele mostra o pai da Gisele Bündchen. O pai da Gisele Bündchen, ele trabalha com o desenvolvimento de talento das pessoas. E aí ele traz um contexto que eu achei assim sensacional, que ele falava o seguinte, olha só, o nosso talento ele tem que aparecer natural. Quer dizer, para você ajudar a pessoa a crescer, você tem que permitir que ela seja ela. Só que nós não aprendemos a ser nós mesmos. Isso é que matou a nossa sensação de incapacidade. Você sempre teve que ser algo que os outros queriam que você fosse. Entende? Então, a hora que você entende isso, você começa a trazer de volta para você a questão da autoconfiança, a questão de você passar a ser você mesmo, você buscar o teu processo de autocapacidade, sim, de autocapacidade. Eu sou capaz. E Uhum. você começa a fazer o processo de reciclagem e aí você vai transmitir para tudo e para todos um outro processo, porque você internalizou. Agora, veja bem, ó, qualquer sensação de segurança, uma gota, tem a gota, tem um cano, tem uma fragilidade, porque tem a gota ali. É ali que o negócio vai pegar. Então você pega um Uhum. cliente que você tem que doar o máximo, porque você também, o cliente é até avançadinho às vezes, você tem que, né, se trabalhar para conseguir conquistar aquela situação. Aí eu vou dizer para você, ó, ele não veio para você por acaso. Se ele veio para você, é porque ele veio para você. Por quê? Porque tem a frequência. Então, você dá conta. E se você não der, o mais inteligente é você dizer, então eu vou te passar para alguém que faça o que você está me pedindo. Isso também é extremamente inteligente. Agora, por que fragilizar no processo de autoconfiança? Por que fragilizar no processo de capacidade? E se não sente, desenvolva. Uhum. E o talento ele não pode ser, ele até pode, mas ele não atinge, ele pode ser desenvolvido, mas ele não atinge o processo tão fortemente quanto é o processo natural da pessoa. Então, sem o autoconhecimento, você precisa de autoconhecimento. No que eu sou boa? No que exatamente eu sou boa naturalmente? Que se eu estudar mais, se eu mexer com isso, cara, eu sou muito boa. Uhum. Entende? E aí você vai perceber que tudo isso aí vai te trazer um nível de produtividade imensa. Porque se você se sente capaz, autoconfiante, assume o contexto, coordena o teu processo sentimental. Qual o teu nível de organização de vida? O que vai reverberar para as demais áreas? Sim. Você vai se sentir produtivo, você vai se sentir segura.
vai sentir segurança. Então lembre-me, ninguém criou a gente seguro. É. Ninguém nos criou de uma maneira que nós gostaríamos que fosse. Raramente. Raras situações que dizem, poxa, eu tive aquele pai que se preocupava com o meu talento, eu tive aquela mãe que me dava todo o suporte. Isso aí é 1 em 1 milhão, né? E aí eu vou dizer para você que, então, beleza. Cabe a quem? Cabe a quem é fazer a organização de vida? A nós, né? Exato. Totalmente. Cabe a nós. Mi, nós É. estamos finalizando aqui o nosso tempo. Eu quero que você deixe a tua dica final. Se cair, fica tranquila, porque nós já encerramos o nosso processo, né? Com as perguntas, foram fabulosas. Eu quero agradecer você demais pela tua participação. Você trouxe perguntas muito ricas e que podem contribuir com muita gente. Eu espero que você retorne mais vezes. O que você tem para dizer para nós aí, Mi? Ah, nossa, assim, de verdade, assim, não só pela amizade, né, o conhecimento, mas muito assim, eu tive a minha virada de chave totalmente com os seus conteúdos. Então, isso é algo assim, e passo para os meus amigos, porque às vezes, por mais que a gente tenha noção do que a gente queira, mas a gente não sabe fazer. Então, ó, ter um profissional ali especializado falando que sim, é assim e vamos fazer, é desse formato, contribui e agrega muito. Sim. Então, eu posso dizer que a partir do momento que eu comecei a acompanhar você, né, pelas lives, todos os conteúdos, para mim, assim, foi um crescente mesmo, né, e sou muito grata, realmente, então, por isso que aí me pronunciei também, né, Olha, eu tem fico essas, feliz, fico super é, feliz, porque olha, Mi, é esse tipo mesmo, sabe? É como você falou, assim, veja bem, se o conteúdo ele é transformacional, ele tem que trazer efeitos. Ele tem que trazer os efeitos, né, Mi? Aí é muito bacana. Eu agradeço demais assim, a participação, viu? né, e os resultados é visível, assim, não tem como tipo, é receita milagrosa. Não, faça que você vai ter o resultado. Isso. Bacana, Entende? Mi. E eu entendi muito isso, assim, essa questão, e por isso que foi um tema que me chamou muito, né, a questão dos sentimentos, mas então, assim, é muito assim, faça que você vai ter o resultado, porque só depende de mim, né? Só depende da pessoa que quer realmente realizar isso. cem por São muito. cento. Não é Sim, 99, não. É 100%. é, eu tinha ainda muito desse bloqueio, né? Dessa questão aí, como você até comentou, das pessoas e do ambiente externo, né? Achar que, não, isso é culpa, entre aspas, né? Daquela pessoa. Não, sou eu. Eu sou uma pessoa transformadora de algo positivo. Eu quero, né, o foco, a minha organização só depende de mim. Então, até saber lidar com isso e da maneira emocional. Eu sou muito emotiva, assim, sabe? Então, Vai senti. ter que dominar o processo sentimental, Mi. Você não tem saída. Sim, Obrigada, exatamente isso. obrigada Então, de coração. Eu quero você na nossa live quinta-feira, hein? sim, tô lá, E sempre. quero isso. Combinado? Sim, sim, com certeza. Eu só tenho a agradecer mesmo aí a você e toda a equipe. Obrigada. Um grande beijo no coração. Até quinta na nossa live.
Um grande beijo!